Então, vamos lá, gente. Eu sou a Carol, eu sou pedagoga legislativa da Câmara Municipal de Araras. A vida inteira eu fui psicóloga, tá? E aí eu resolvi estudar, fazer pedagogia. E aí eu dei uma sorte, vamos estar dizendo assim, de passar no concurso. E lá estou descobrindo todo esse cenário legislativo, mas, quando eu sou convidada a falar sobre um tema que é assédio moral, sexual e discriminação, eu acho que engloba não só a pedagogia, né, mas engloba a questão da individualidade. Quem é o ser humano que eu estou conversando? Quem sou eu? E, por conta disso, eu montei uma palestra que ela é bem interativa, tá, gente? Vocês não vão dormir, eu prometo para vocês. Tá? Espero, né? Não posso fazer promessa que eu não vou cumprir. E aí, eu começo, deixa eu pegar aqui que eu tenho um negocinho para mudar. Tá? Aí eu vou começar fazendo uma apresentação diferente. Tá? Quem sou eu? Eu sou a Caroline, eu tenho 47 anos, eu moro em Araras, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Tá? Vocês podem ver o meu bronzeado é carioca. Com 2 anos de idade, eu mudei para Araras e lá fiquei. Sou mãe de 3 filhos, uma de 18, uma de 17 e um de 14. Meu apelido é Cacá. Todo mundo, quando eu era criança, me chamava de Cacá. E eu não ligo, eu gosto que me chamem de Cacá. Eu acho carinhoso, eu acho super afetuoso. E a cor que me representa hoje, por que eu digo hoje? Porque cada dia parece que a gente está diferente, né? A gente vai mudando a cada instante na nossa vida, não vai? Então, hoje eu gosto muito do rosa. Mas eu já gostei do cinza, eu já gostei do azul, eu já gostei do verde. Mas, de acordo com a vida e com os sentimentos que estão em mim hoje, o rosa é uma cor que me representa. Aí eu gostaria de convidar 3 voluntários da plateia para fazer essa apresentação também. Quem poderia? Vou passar o microfone para quem quiser. Ah lá, a Elô. Ela acho que quer. Ela sorriu para mim. Ela sorriu para mim. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jéssica, eu tenho 29 anos, trabalho na Terra Nuts. Sou mamãe do José Eduardo, de 1 ano e 7 meses. Meu apelido, todo mundo me chama de Gé. E a cor que me representa hoje é azul, porque eu amo azul. Muito obrigada. Agora eu vou convidar minha amiga Jaqueline para se apresentar. Excelente, Jéssica. Vamos lá, Jaqueline, bem espontâneo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jaqueline, tenho uma filha de 8 anos, a Heloísa, tá? Meu apelido é Jaque, pessoal, todo mundo me chama de Jaque. E a cor que me representa hoje, eu acho que é o rosa também. Eu gosto bastante do rosa. Vou chamar minha amiga Julie. Perfeito. Vem, Julie. Não tem isso. Aqui é assim, ó, sem opção. Voluntário sem opção, sabe? Entendi. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Julie. Quem eu sou? Eu sou uma menina nova, eu tenho 21 anos, estou estudando ainda, não tenho muito o que falar de mim. Meu apelido é Ju. E a minha cor que me representa? Vou escolher verde, porque eu estou muito de verde hoje. E a roupa dela é linda, verde, hein? Pode devolver para a Elô. Obrigada, 3 voluntárias. Gente, e por que a gente a gente vai falar de assédio e a gente começa fazendo a apresentação? Porque nós precisamos entender que cada pessoa, cada indivíduo tem uma maneira de enxergar o externo a partir do seu interno, certo? Ou seja, para algumas pessoas, uma atitude é invasiva, para outras não é invasiva. Tá? Mas o que a gente precisa entender, e nós vamos fazer isso aqui hoje, nós vamos entender conceitualmente o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual e o que é a discriminação. As outras coisas, a gente precisa entender que vai a partir da leitura e da interpretação de cada um. Tudo bem? E esta palestra, o que ela tem de legal também é que vocês podem usar o celular. Todo mundo está com o celular aí? Todo mundo tem dados ou Wi-Fi, alguma coisa que possa acessar? Quem não tiver, pode usar com o amigo do lado, tá? Paulinho, passa para mim. Deixa que eu... Ai, eu passo, né? Eu tenho isso aqui, esqueci. Ó. Vocês vão... Pode abrir para mim lá.
O que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão conectar neste endereço aqui, app.edupulses.io, e digitar este PIN que está aqui, 1316575. Por quê? 1316575. 1316575. Enquanto vocês entram, eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de assédio, de invasão de espaço, a gente precisa considerar 2 conceitos fundamentais, gente. A gente precisa entender o que é ética e a gente precisa entender o que é moral. Para eu falar o que é ética e conceituar para vocês, eu vou convidá-los a digitar aí no celular de vocês ou uma frase curta ou uma palavra sobre o que vocês entendem por ética. E, à medida que vocês forem escrevendo, vai aparecendo ali na tela para a gente poder interagir e entender qual é o olhar da plateia sobre o conceito de ética, tá, gente? Pode escrever e aí vai começar a aparecer ali para a gente. Por isso que eu falei, se quiser fazer com um amigo, pode pôr, né, 2 frases ou 2 palavras, fique à vontade. À medida que o pessoal for escrevendo, a gente vai ler. Está indo? Ah lá, respeito. Respeitar o limite do outro. Ser educado em qualquer situação. Olha, conjunto de ações consideradas corretas pela sociedade. Saber o limite, aquilo que é formal. Olha que bacana, gente. Está tudo muito focado a questão do respeito, né? Ó, são valores e princípios. Respeitar a individualidade. Vamos ver? Saber o limite, aquilo que é formal, são valores e princípios. Né? Vocês estão trazendo a opinião de vocês, e, pelo que eu tenho percebido e observado, está muito focado a valor, a respeito, a impor regras, né? Até onde vai? Né? O meu limite, ele vai, como que eu vou saber do meu limite? Porque eu não posso invadir o espaço do outro. Então, até ali dá para eu ir, não é, gente? E a gente consegue definir um limite padrão? Não. Por quê? Cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem uma maneira de enxergar aquilo que incomoda ou não. Tem gente que pode colocar um sapato apertado e ficar uma festa inteira, não tem? Tem gente que não fica 5 minutos de sapato fechado, porque aquilo incomoda tanto que eu não consigo viver com aquilo. Vamos ver se mais alguém colocou. São valores e princípios, saber lidar com todos os conteúdos comportamentais, respeitando e valorizando. Tá? Então, como eu falei para vocês, a ética, no conceito da plateia, tem muito a ver com respeito, individualidade, diferenças, valores e princípios. Tudo bem? Aí, agora, vamos passar, Paulinho. Volta lá para mim, por favor, nos slides. Espera aí que eu não quero abrir esse aqui. Aí, gente, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Só que vocês vão mudar o PIN. O PIN agora é outro. Vocês vão digitar, continuar lá naquele endereço, volta um pouquinho e entra neste PIN aqui, ó. 1346354. Por quê? Porque a gente conceituou a ética e agora a gente vai conceituar a moral. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é ser ético e o que é ser moral, não é, Marcelo? E, muitas vezes, a gente acaba confundindo. Né? E aí, vamos lá, é a mesma coisa, conjunto de regras relacionados a costumes e cultura. A pessoa já deu um spoiler top aqui, hein? Que é isso mesmo, né? Vamos lá, o que mais? Conjunto de valores que delimita a nossa vida, conjunto de valores, coisa certa. Olha que legal, gente.
é aquela coisa certa de se fazer. A partir de qual ótica? Quem disse isso? Quem definiu que é a coisa certa? A minha mãe, o meu pai, ou aquilo que está dentro de mim? Né? Ter atitudes morais com base no que é certo para um todo. Muito bem. Honestidade, consciência, respeito. Olha que bacana, gente. Vocês já trouxeram a moral numa outra ótica, né? Algo que é mais coletivo. Tudo bem? Mais alguém vai colocar? Pode voltar, então, Paulinho, para os slides, por favor, meu querido. Aí eu passo aqui, ó. E aí, a partir do momento que eu entendo que vocês trazem que moral é algo que tem mais a ver com costumes e ética é algo que vai regular, né, a partir de respeito, a partir do que é correto, a gente precisa entender qual é a grande diferença. Primeiro, gente, a ética é algo individual. Sabe aquilo que você faz quando ninguém está vendo? Isso é ética. Por quê? Eu não preciso da plateia. Tá? Eu vou fazer corretamente. Então, vamos entrar dentro de um carro, sozinhos, cada um aqui dentro do seu carro, e eu tenho duas opções, porque ninguém está vendo. Vamos imaginar que aqui não tem polícia. Tá? Eu vou usar o cinto ou não? Isto é ética. Tá? A ética, ela vai dizer, tá, dos limites, do que é certo ou errado, a partir da ótica de cada um. Já a moral, gente, ela é coletiva. E a moral, ela vai mudando de tempos em tempos. Vamos imaginar, na época lá dos nossos avós, o que os costumes diziam? Que a mulher tinha que casar cedo e ficar dentro de casa cuidando da família, não é? Hoje, quais são os nossos costumes? Olha aqui como o vereador Alex trouxe, né? Quanta mulher tem aqui? Algumas podem ser, assim, casadas, outras tantas têm filhos, e nem por isso a gente é impedido de sair de casa. Por mais que a gente saiba que ainda existem pessoas que têm aquela moral, né, repressora muito enraizada dentro de si. Eu acho que não existe aqui, tá? Mas eu vou perguntar. Existe aqui, porque lá em Araras eu sei que existe, mas aqui acho que não. Aquela senhorinha que acorda às 5 horas da manhã para varrer a calçada para cuidar da vida do quarteirão? Jura? Isso é moral. Né? Isso não é ético, isso é moral. Porque, na concepção dela, a pessoa que chega de madrugada em casa, ela não é adequada. Ela não é uma pessoa que deve ser bem vista pela sociedade. Tá? Mas, coitada, né? Vai ver a vida dela. Ela deve sofrer, gente. Não deve ser legal ser ela. Porque se eu preciso me ocupar da vida do outro, gente, é porque a minha vida é sem graça. Não é? Isso é muito importante da gente pensar. Quando eu estou num momento da minha vida que eu estou me ocupando demais da vida do outro, por que será que eu estou querendo fugir da minha vida? Isso em todos os aspectos, tá, gente? Vida pessoal, vida familiar, vida profissional, vida social. É muito importante a gente fazer essa avaliação constante. Vamos mudar aqui. Vamos só entender por que a gente segue a ética e por que a gente segue a moral, tá? A ética, porque a gente acredita que aquilo é certo ou errado. Então, se eu entrei dentro do carro, eu coloquei o cinto ou não, é porque eu entendo que aquilo é certo ou errado. Se eu vejo cair R$100 do bolso do Alex, devolver ou não, é ética isso, né? Por quê? Posso achar, entender que aquilo é certo, eu devolver. Ou eu posso achar que eu não preciso devolver. Ah, porque ele já tem bastante, né, gente? E a moral? Porque a sociedade diz que é certo, né? Quem aqui, alguém aqui em Dumont tem aqueles costumes, né? A Elô falou que a praça está sendo construída, né? Que o pessoal fica rodando em volta. É um costume, né, gente? Isso é um costume social, que de tempos em tempos muda. A origem da ética é universal e a origem da moral é cultural. A ética é permanente, a moral ela muda de tempos em tempos, né, gente? Exemplo da ética, furar a fila. Ai, mas só hoje porque eu estou com pressa. Alguém aqui já deu uma furadinha de fila porque hoje estava com pressa?
Isso, gente, não nos julga como pessoas éticas ou antiéticas, mas faz com que a gente tenha uma análise do nosso comportamento. Tá? Quais são as escolhas que eu tenho tido? Ou, moral, usar traje de banho na piscina, legal. Agora, usar traje de banho para trabalhar não é legal, né? Tudo bem que a gente aí pega um exemplo meio exagerado, mas tá? Uma mulher casada sair de saia mais curta não é legal. O que seu marido está fazendo que não está vendo? Estou errada, gente? Ou isso não acontece? Acontece, né? E muito, né? Vamos lá, então, dando sequência aqui. Ô, Jesus. Então, vamos chegar, já que nós conceitamos ética e moral, a gente vai chegar num conceito de o que é assédio. Alguém aqui tem algum palpite do que é assédio? Sem ler, hein? Não? Ninguém? Quer, Elô, falar? Vocês querem falar, as meninas aqui da frente? Quer falar, Marcel? Quando você invade a privacidade de alguém, seria o limite de alguém, né? Algo assim. Exatamente, gente. Assédio, ele deve ser caracterizado a partir do momento que eu invado o espaço de outro de uma maneira violenta. Ah, Carol, mas eu não apanhei. Mas a violência está só no tapa? A violência não está no marido virando para a esposa e falando: esta roupa você não vai usar porque você é minha esposa? A violência não está no fato do seu chefe virar para você e falar assim: você vai ter um benefício aí, uma melhoria de cargo se você sair comigo? Ou não? Ou ainda, se a gente for pensar lá na escola, que o aluno ele só vai conseguir uma nota boa se ele fizer um favor para a professora. Isso é violência, isso é assédio. Então, isso que a gente tem que entender. A partir do momento que eu ultrapasso o limite, tá? E eu te coloco numa situação vexatória, humilhante, desrespeitosa, eu estou, sim, provocando um assédio em cima de qualquer pessoa. E o assédio, gente, ele pode acontecer dentro de casa, com pais para filhos, mesmo o inverso também, de filhos para pais, principalmente aqueles pais que, por muitas vezes, eles se sentem culpados por não conseguir dar o que gostaria de dar para o filho, ou por não ter muito bem definido o seu papel de pai e mãe, e eles acabam tornando-se vítimas dos filhos, que são filhos que vêm com um perfil mais manipulador. E, em casa, pais e filhos, filhos e pais, no trabalho, chefe, colegas, subordinados, tá? A sociedade. Tá? Então, assim, toda vez que eu passo na frente daquele lugar, né, eu sou abordada de uma maneira desrespeitosa. Isso é assédio. Mas existem algumas regras para a gente conseguir configurar o assédio. Tá? Você pode ter sido assediado uma vez apenas, ou você pode, sim, ser vítima constante do assédio. Lembrando, gente, que à medida que a gente vai sendo vítima daquelas coisas que fazem a gente sofrer, a gente adoece, não adoece? E aí, o que a gente tem? Dor de estômago. Alguém aqui tem dor de estômago? Frente a situações de sofrimento? Eu falo que, para a gente ver se a gente está passando por situações de sofrimento, imagina que você está engolindo um sapo. Na hora que você está engolindo o sapo, vai doer a garganta, não vai? E vai pesar no estômago, não vai? É um indício de que alguma coisa não está legal. E, com certeza, você vai começar a ter dor de estômago, você vai começar a ter indigestão. Eu não tinha nada disso. Aí, de repente, eu comecei a ter. Por que será? Tá? A gente precisa começar a reconhecer os nossos sinais para que a gente possa identificar se nós estamos vivendo situações que estão gerando sofrimento e adoecimento na gente. Tá? Já expliquei. Tá? A gente tem que entender, gente, que, em vez da gente ficar falando, tá, o mundo está ficando cada vez mais chato, a gente precisa entender
que a humilhação é algo que, infelizmente, para algumas pessoas, tornou-se normal. Não tornou-se? Vocês já viveram alguma situação onde você fala para a pessoa, sai deste casamento, você não aguenta mais sofrer. Vamos imaginar que a mulher ela apanha do seu marido. Por que será que ela não consegue sair? Qual é a dependência emocional que faz com que ela fique presa a este relacionamento, gente? A gente precisa entender que é muito fácil eu opinar a respeito do que o outro vive, mas a gente precisa entender a história de vida de cada um, não é? Como as pessoas também não conhecem as nossas histórias, as nossas dores, as nossas alegrias, a menos que a gente conte. Agora, quem não convive com você, não sabe o que passa dentro da sua casa. Por que será que aquela mulher que apanha tanto do marido, ela não consegue sair dessa relação? Né? Por que será que os pais não conseguem colocar um limite naquele filho que é usuário de substância? Né? O que tem por trás disso? Gente, isso que a gente tem que pensar. Antes de julgar, a gente precisa entender que cada indivíduo tem uma história de vida. E isso não justifica o assediador, tá? Porque o assediador, geralmente, por mais que ele vá falar, eu não tive a intenção, mas parece que ele tem prazer em fazer aquilo, né, gente? Porque, assim, por mais que você fala, para, ele não quer parar, ele não consegue. Nós temos as pessoas que têm transtornos, como os psicopatas, e como o caso daquele cantor que matou a Bruna lá em Araras, né, semana passada, não sei se vocês estão sabendo. Tá? Ele já tinha um histórico de agressão e violência. Eu, dentro da minha humilde opinião, ele é um misógino. O que é isso? Misoginia é a raiva que o homem sente da mulher. Então, ele precisa humilhar, ele precisa rebaixar a mulher para que ele se sinta bem. Né? Então, assim, essa é a minha avaliação. Mas, vocês acham que foi só aquele momento? Ou não? Ele dava indícios já de que alguma coisa não estava bem. Mas por que a mulher, o homem, a pessoa não consegue sair da situação de assédio, gente? De violência, de abuso, de discriminação? E é isso que a gente tem que pensar. E nós? O que nós estamos fazendo com as situações que geram sofrimento na gente? Tipo de assédio. Bullying. Quem aqui já ouviu falar do bullying? Geralmente as crianças sofrem muito, né? Claro que na minha época a gente não tinha isso. Não estou dizendo que é desconsiderado, mas na minha época eu usava óculos e eu era 4 olhos. Tá? Isso gerou sofrimento? Gerou sofrimento. Mas a gente era cobrado a ter um outro tipo de reação. Hoje a gente precisa, sim, trabalhar com muita conscientização, mas sem desconsiderar o sofrimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar poder àquilo que você pode trabalhar, explicar e seguir a vida. Por que eu estou dizendo isso? O filho, hoje, ele acaba entendendo que ele tem muito mais poder do que eu tinha antigamente. Não sei você, Alex, que você é bem mais jovem do que eu, né, Alex? Eu tenho 47, você tem 32. Tá? Quando eu era criança, a minha mãe mandava engolir o choro, eu engolia. Porque senão eu ia tomar um cacete, né, gente? Eu apanhava de varinha. Não, minha mãe não fazia violência comigo. Era comum aquilo. Sabe aquela varinha verde que deixa os reios assim na perna? Eu apanhava daquilo. E está tudo bem, gente. Por quê? Era diferente o movimento. Então, hoje, a gente precisa também estimular que as pessoas ao nosso redor elas se fortaleçam internamente. Inclusive, para identificar uma situação de abuso e também para identificar o que faz parte da educação de cada um, tá? Assédio moral, que daqui a pouco eu falo, o sexual, o psicológico, que é aquele, né, onde a pessoa ela deprecia a sua capacidade, tipo assim, né, faz com que você acredite que quem está mentindo é você. Tá? Tipo assim, olha, Heloísa, você não falou isso para mim. Carol, eu falei, não, você está ficando louca, Heloísa, você não falou isso para mim. E ela falou, tá? Assédio psicológico. Você é ruim demais, você não tem capacidade nem para isso? Aqui alguém já ouviu isso alguma vez na vida? É triste, não é? Dói, não dói? E muitas vezes a gente não tem força para reagir. Outras tantas a gente se inibe e não consegue sair daquilo. Tá? Quantas e quantas vezes a gente ouviu assim,
Nosso casamento não dá certo por sua causa, mas o marido sai de segunda a segunda para bar, ele fica na rua com as mulheres, né, ou com os amigos, enchendo a cara, e chega em casa, a culpa é sua, porque a janta não está pronta. Isso é assédio psicológico também, gente. E muitas vezes a gente acha, não, é a criação. Não, não é a criação. Tá? Pode até ser a criação, mas não justifica. E você não é merecedor ou merecedora só daquilo. Eu também vou falar para os meninos, tá? Da esposa que se deixou você em casa e sai de segunda a segunda com as amigas, tá? Para beber, para curtir, para comprar blusinhas. Chega em casa, a janta e a casa não está limpa, tá? E a culpa é sua do nosso casamento não dar certo. Por quê? Porque existe a manipulação. Então, eu transfiro para você aquilo que é minha culpa, mas eu não quero reconhecer. Estou falando alguma bobagem, gente? Isso acontece? Acontece, né? E aí tem o assédio verbal, que é aquele onde a pessoa profere as palavras e que entram em todos os outros assédios. E tem o virtual. Quem aqui já ficou vítima? Pessoa que pede, não precisa falar, né? Da pessoa que pede nudes, ou olha, se você não fizer tal coisa, por WhatsApp, por e-mail. E, quando é escrito, é muito mais fácil até da gente constituir provas, tá, gente? Então, assim, assédio existe de várias formas. A gente precisa saber reconhecer e construir algumas maneiras da gente denunciar e da gente se livrar daquilo, tá? Não é porque a gente foi vítima de um assédio ou porque lá na nossa infância a gente teve uma infância sofrida que a gente tem que acreditar que para o resto da vida a gente é merecedor de sofrimento. Não somos. O que passou ficou para trás. E se eu não consigo me fortalecer com isso, gente, eu posso buscar ajuda. Eu posso buscar terapia, eu posso buscar ajuda com alguém que realmente eu confie e que eu consiga conversar e compartilhar aquilo que eu estou sentindo, sem medo de ser julgado. Porque, lembrando, só eu sei o quanto o sapato me aperta, não é, gente? Ou não? Eu consigo medir todo mundo aqui igual, não, né? Assédio moral, gente. O assédio moral, vamos conceituar aqui os dois, tá? O assédio moral... E depois eu falo do sexual para não misturar. O assédio moral, ele vai envolver situações não de toque, tá? Não de invasão sexual, mas qualquer situação que seja repetida, tá? Onde a pessoa te coloque em situações de constrangimento. Exemplo, você não pode ir ao banheiro mais do que 3 vezes no dia no seu trabalho. Então, a partir de agora, eu vou colocar... Como você chama mesmo? A Jéssica. A Jéssica, a partir de agora, ela é meus olhos aqui na empresa, tá, gente? A partir de agora, todo mundo que levantar para ir no banheiro, a Jéssica vai anotar. Quem for no banheiro mais de 3 vezes por dia vai receber desconto no salário, tudo bem? Ó, não tem choro nem vela. A Jéssica está cumprindo aquilo que eu estou mandando. É isso, porque quem manda aqui sou eu. Isso é assédio moral. Porque eu estou tirando o seu direito de ir e vir. E você vai no banheiro, tudo bem que tem gente que gosta de ir no banheiro para enrolar? Não tem problema, gente. Mas eu estou tirando o seu direito. Por exemplo, Jéssica, continuando olhar a competência da nossa equipe, porque aqui é uma equipe, né? Eu quero, por favor, que você anote também, Jéssica, quem fica no celular. Mas não é quem fica no celular um pouquinho, quando não está sem servir. Não é quem fica no celular o dia todo. É quem pega o celular, pegou no celular no horário de trabalho, você já notifica, tá? Gente, isso tudo é assédio moral. Tá? Isso tudo faz com que você torne-se vítima do assédio moral. E como que eu vou documentar isso, gente? Como que eu vou registrar isso? Primeiro, precisa acontecer diversas vezes. Segundo, é muito importante que eu busque testemunhas para que elas me auxiliem na hora de fazer uma denúncia. E onde que eu denuncio? Primeiro, eu posso denunciar na empresa, diretamente para o superior, ou eu posso buscar os canais do Ministério do Trabalho, tá? Que cabe aí ao Ministério do Trabalho fazer uma sindicância, uma verificação daquilo que está acontecendo. Alguém mais conseguiria me dar um exemplo de assédio moral, antes de eu trazer os modelos de assédio moral ali? Não? Ai, que bom, gente, ninguém nunca passou por assédio moral aqui. Espera aí que você vai falar já.
Quando grita, chama atenção. Eu tinha uma chefe que chamava a gente de cabeça de bagre. Era super legal. A gente ficava super feliz. Fala, quem é do lado do Alex, fala para mim seu nome. Quer ficar em pé para parecer linda na câmera? Meu nome é Marisa. Conta, amor. Eu sou assistente social da prefeitura. E eu sempre tive parente na política, mas eu não entrei em época de parente meu na política, né? E teve uma gestão aí, eu sofri muito assédio moral. E eu tinha meus pais idosos, né? Eu vivia com a pressão alta, até que sabe, aí eu falava com outro, não tinha jeito. Eu tinha uma chefe que ela me colocou num fundo, uma profissional hoje fazem 35 anos que eu estou na prefeitura, fiquei num fundo sozinha. Se eu falar, vou chorar, que eu tenho trauma até hoje. Eu fui parar num psiquiatra, né? Fui parar num psiquiatra porque eu fiquei muito mal. Então, às vezes, assim, um lugar que eu praticamente, né, ansiei para aquele local, eu não podia nem entrar, às vezes nem tomar água. Então, eu falo que eu tenho trauma até hoje. Olha que interessante, você trouxe um ótimo exemplo sobre assédio moral. Como por algum motivo eu estou te perseguindo, eu te coloco numa salinha lá no fundo e diminuo as suas funções. Simplesmente porque eu quero. E se você for perguntar a justificativa da gestora dela, ela não vai ter uma justificativa convincente. Ah, porque eu mudei ela de função. Tá, a partir de agora, qual vai ser a função dela? O que é que ela vai fazer realmente para que ela seja produtiva no ambiente de trabalho? Fala, Alex. Vou contar uma passagem minha, né? Eu era recém-formado, enfermeiro, tinha menos de 2 anos e fui convidado para ser coordenador geral de uma urgência e emergência de um grande hospital privado. Cheguei lá, eu coordenava 30 enfermeiros e 120 técnicos de enfermagem. Num belo de um dia, um sábado de manhã, teve um problema na urgência e emergência e, por ser um hospital particular, essa senhora falou assim, eu gostaria de falar com quem manda aqui. Aí a profissional falou, não, nós vamos chamar o diretor, então. Aí, tudo bem, não tem problema. E me chamou. Né? Aí eu cheguei para essa senhora e falei, pois não, senhora. Ela olhando para o meu crachá, olhando para mim, falou assim, eu gostaria de falar com quem manda aqui. Eu falei, pois não, você está falando comigo. Você que manda aqui? Eu falei, sou eu. Com uma cara de nojo. Aí eu pensei 1000 vezes, tá? Eu sei exatamente pelo que eu passei na época, tá? Nós estamos falando de 2006. E respirei fundo e pedi para Deus me dar sabedoria. Então, eu acho que esse daí é um dos piores tipos de assédio que o ser humano pode. Ser humano, e digo mais, negro pode passar na vida. Eu passei. É muito importante você trazer isso, porque, gente, tudo que for diferente daquilo que é constituído do ideal, não é? Se você, mulher, não é magra, com cabelos compridos e lisos, tá? De preferência sem usar óculos, né? Você está fora dos padrões esperados, então você não é merecedora do céu, vamos estar dizendo assim, né? Você não é merecedora de respeito. Um homem que não seja, né, com uma estatura adequada, que não tenha uma boa aparência, tá? Que não tenha todos os dentes na boca, né, e que não esteja vestido adequadamente, ele também é visto como se fosse alguém que não é merecedor do seu lugar no céu, né? Não é merecedor de respeito. Por quê, gente? Porque nós estamos falando daquilo que eu trouxe no início, a moral. Qual é a régua que mede o outro? Geralmente, a régua que mede o outro é aquela régua que me mede. Mas, para eu não me medir e eu não entrar em contato com as minhas frustrações, com os meus preconceitos, com as minhas discriminações, eu transfiro para o outro. Ou não é, gente? Não é isso, Alex? Então, assim, e aí eu falo, que triste deve ser esta mulher, porque ela precisa diminuir o outro para se engrandecer. E quem aqui nunca viveu com isso, por situações dessas, gente? Tá? Ah, você?
Você que é a secretária de educação? Né? Eu tenho muito mais diplomas. Pera, independe de diploma, gente. O que tem dentro da gente chama-se caráter. E o caráter que vai definir como você vai tratar os outros. Né? É um exemplo bem batido, mas que eu acho fantástico. A melhor maneira da gente saber quem é cada um mesmo é você colocar alguém sem a plateia. Porque sem a plateia você é você. Porque eu não tenho que chamar a atenção de ninguém, não é? Eu não tenho que receber os aplausos de ninguém. Então, quando eu estou sozinho, como eu sou? Como eu lido com o outro? Que respeito eu tenho pelo espaço do outro? Por que eu preciso diminuir o outro para me sentir bem? Gente, quando eu preciso diminuir o outro para me sentir bem, isso se chama, geralmente, autoestima rebaixada. Sabe quando a gente não consegue reconhecer o nosso valor? Fala assim, não, né? Mas a Jéssica, olha, a Jéssica é bonita, a Jéssica tem um cabelo bonito. Eu não sei as dores que a Jéssica tem. Eu não sei o quanto a Jéssica sofre. Não, imagina, se a Jéssica tiver, eu nem vou. Porque eu não consigo. Ou seja, eu acabo me medindo pelo outro. Né? Então, a gente precisa, até para a gente não ser refém, tá, do assédio dos outros, do desrespeito dos outros, não viver o que os exemplos trouxeram aqui para a gente precisa se conhecer. E o processo de autoconhecimento é um processo muitas vezes dolorido, né, gente? Porque faz com que a gente mexa em feridas que a gente não quer mexer. Tá? Como que ela que está do seu lado chama, Alex? Marisa. A Marisa até hoje tem essa ferida, não é? Porque é assim, gente, tudo que gera emoção não está cuidado. Tá? Se você vai falar de algum assunto que fez você sofrer em algum momento da sua vida e você já consegue falar sem emoção, sem se emocionar, legal, você já conseguiu fazer a digestão. Agora, se por algum motivo aquilo te desestabiliza, te gera tristeza, te gera lágrimas, você precisa cuidar. Porque ele, com certeza, essa situação, com certeza, está contribuindo até para as suas atitudes de hoje. E a gente tem que se olhar. E por que vocês são diferentes, né, de outras pessoas? Porque vocês estão buscando um conhecimento e vocês estão abertos a ouvir e, se necessário, sim, aceitar ajuda. Por quê? Todo mundo precisa de ajuda, não precisa, gente? Todo mundo precisa de um acolhimento, todo mundo precisa ser visto, todo mundo precisa ser cuidado, ou não? Eu falo, gente, que na minha casa, né, mãe, né, sou mãe de 3 filhos, eu cuido dos meus filhos, cuido. Aí eu falo, gente, que dia que é o meu feriado? Né, porque a mãe cuida, não é, gente? Quem aqui tem filho sabe disso. A mãe cuida, mas e eu? Quem cuida de mim? Porque muitas vezes eu tenho 3 filhos e o marido que também é filho, não é, gente? Ou 2 filhos e o marido que também é filho, que dá muito mais trabalho do que o seu filho de 2 anos. A esposa é a mesma coisa. Né? Porque a gente acaba dando o exemplo do marido, mas a gente tem que se referir à esposa também. Ou o esposo, sei lá, gente, o parceiro. Se o parceiro, tá, de trabalho, de vida, não está caminhando junto, consequentemente, como que vai nossa vida, gente? Parece que ela vai declinando, né? Mas vamos continuar aqui. Então, a gente falou do assédio moral, trouxemos alguns exemplos. Não dá para enxergar direito, mas esse material já está com a Elô, e eu vou chegar ali pertinho para eu ler para vocês, que a gente tem que ter isso aqui conceituado. Tá? Quais são as situações que a gente identifica como assédio moral, tá bom? Olha, Alex, eu estou vendo a hora que eu vou fazer uma videocassetada aqui, viu? Porque eu não tenho finesse. Ó, gente, eu vou falar para vocês, algumas, tá? Depois vocês podem pegar esse material para que vocês tenham acesso. Tá? Retirar a autonomia do colaborador ou contestar. Mas você fez isso? Por que você fez isso? Só que está errado. Você não cumpre prazo. Sobrecarregar o colaborador. Então, só a fulana de tal vai fazer a etapa A, a etapa B, a etapa C, a etapa E, a etapa G, sempre. E eu não venho e chego conversando, eu imponho. Isso que a gente tem que entender, tá? Às vezes a gente acumular diversas funções, mas algo conversado e construído, ok. Tá?
postar mensagens depreciativas, evitar a comunicação direta. Ô Jéssica, se avisa para a Marisa que hoje tem reunião e ela vai ter que ficar, tá? E a Marisa está na mesma sala que você. E eu. Isto é assédio, gente. Advertir arbitrariamente, vigilância excessiva, limitar o número de vezes que o colaborador vai no banheiro. E é legal, gente, porque às vezes a gente não tem essa noção. E tem empresa que faz isso sim. Tá? Eu não tenho função para dar para aquela pessoa. O que eu peço para ela fazer? Anotar as idas ao banheiro. Ou, daqui a pouco, começar a medir o tamanho do papel higiênico, né, gente? Atribuir apelidos pejorativos. Outra coisa importante, gente, que a gente não pode esquecer. Criticar a vida particular do seu colaborador. Isto é assédio moral e nós não temos o direito de diminuir a competência de ninguém pelos seus erros e acertos fora da empresa. Tá? A gente tem que ficar muito atento a isso. O assédio sexual, conceituando também, ele é caracterizado por qualquer situação em que eu te obrigue ou te coloque a situações depreciativas e invasivas de ordem e entonação sexual, com a intenção de ganhar favores e benefícios. Olha, se você ficar até mais tarde hoje, ou se você quiser trabalhar de saia, mês que vem você vai ter um abonozinho no seu salário. Ou ser mandado embora porque você não aceitou sair com o chefe. Tá? Então, o assédio sexual ele vai ser caracterizado desde que você tenha esta entonação sexualizada. Tá? Eu virar e falar, nossa, como você está elegante, não é assédio. Mas se eu virar e falar, nossa, passar por você quietinho, assim, só eu e você do lado, e falar, nossa, que delícia, que gostosa, hein? Isso é assédio. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a gente acha que, não, né, é brincadeira. Gente, vamos identificar assim. Pode ser que seja brincadeira para o outro, mas me feriu de alguma forma, deixou de ser brincadeira. Tá? E é importante a gente ter a percepção do nosso limite também. Tá? Eu a vida inteira sou acostumada a ser chamada de 4 olhos, e a vida inteira isso me doeu. Estou acostumada. Não, gente. Chega um momento que a gente precisa, sim, se libertar, não é? A gente precisa, sim, tomar as rédeas da nossa vida. Algumas características, contato físico não desejado. Tem gente que gosta de conversar tocando, não tem? Eu sou uma pessoa. Gente, eu adoro pôr a mão, abraçar as pessoas, mas com carinho. E eu adoro atormentar o Vinícius, olha lá, ele está ali quietinho, porque o Vinícius ele não é muito do contato físico, né? E aí, às vezes, eu chego, falo, bom dia, né? E quero abraçar ele. Mas ele sabe que é carinhoso, que é respeitoso. Mas, a partir do momento que o seu gestor ele toca em você, ou a sua gestora, tá? Toca em você de uma maneira que você se sente desrespeitada, você está configurando um assédio. Tá? Solicitação de favores sexuais, em troco de obter vantagem, conversas indesejáveis sobre assuntos sexuais, convites para encontros e saídas, envio de materiais com cunho sexual, tá? Piadas ou comentários que depreciem a sua condição sexual. Aquele ali é viadinho, aquela ali é sapatão. Esse é como que eu vou te chamar? Nem sei quem é você. Isto é assédio. E sim, gente, nós precisamos fortalecer o nosso olhar para que as pessoas fiquem cada vez mais inibidas com o desrespeito, né? Para que você não permita que o seu filho, a sua filha ou você, por ter uma opção sexual diferente daquilo que as pessoas entendem que é normal, né? É recriminado. Então, eu só queria saber se vocês têm algum manual, porque eu nunca achei, tá? Algum manual onde está instituído assim, só é feliz, tá? O homem que casa com a mulher, vai ser só feliz assim. Não existe isso. Existe na Bíblia algumas questões, mas isso independe, gente. E nós não estamos aqui militando, tá? Nós estamos dizendo que muitas vezes pinta-se a parede de fora de cor de rosa e faz-se as paredes de dentro de cinza. O que significa isso? Os casais eles criam uma imagem de casais tão felizes,
tá? Para que a sociedade veja, e dentro de casa o homem bate na mulher, ou a mulher judia dos filhos, tá? Ou eles vivem em pé de guerra. Então, a gente tem que ficar muito atento com a imagem que se passa e o que realmente é real, não é? O que realmente... tipo de assédio. O assédio, gente, ele pode ser interpessoal, tá? Eu posso estar fazendo assédio com o meu colega. Ah, porque eu não gosto dele, gente, então eu vou fazer de tudo para ferrar ele. A hora que ele sai da sala, eu vou lá e apago todas as coisas do computador dele. Isso é assédio, isso é crime, tá? Tem também o assédio institucional, quando o perfil da instituição, gente, já é um perfil que acaba promovendo. Aí aqui nós somos uma empresa familiar, então só quem manda são os homens. As mulheres, ó, vai lá, você é formada em analista financeiro? Não, cafezinho tá bom para você, não é? Ah, por quê? Isso é assédio também, porque você não está dentro do patamar que aquela empresa entende que deve ser respeitado. Ou não, gente? É assim? Ah. O vertical descendente, que é do nosso superior para a gente, ou do ascendente, que é muito mais difícil, tá? Mas também pode acontecer, que é do funcionário para o gestor. E também, gente, aquele que parece que é coletivo, né? Todo mundo gosta de assediar todo mundo e parece que vira uma rotina. É o samba do crioulo doido. O horizontal, que é aquele onde eu faço aqui com a Gé, eu e a Jéssica, a gente trabalha no mesmo setor, mas eu não gosto da Jéssica. Eu não gosto da Jéssica. Por que eu não gosto da Jéssica? Porque, com certeza, gente, a Jéssica tem alguma coisa que eu queria ter. Mas eu não tenho consciência disso. Porque, se eu tivesse consciência disso, eu ia entender por que eu implico tanto com a Jéssica. Mas é mais fácil eu sacanear a Jéssica, não é? E o misto, que é aquele que eu falei para vocês, gente, todo mundo assediando todo mundo. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos continuar mais um pouco? Tá? Existem alguns números onde as mulheres têm muito medo de denunciar, as pessoas têm muito medo de retaliações, né? Ah, não, deixa quieto, imagina. Ah, eu vou voltar de férias, vai ficar tudo bem. Não vai. Ele hoje ele bebeu um pouquinho, é porque ele está passando por dificuldades financeiras. Não vai mudar, gente. Não vai mudar. Porque a pessoa que fala amém para um assédio, para uma importunação, tá? A tendência é que ela se acostume com aquilo. Então, a calça que é 40, ela vai, no começo, ficar apertada, mas depois parece que ela se acomoda no corpo. E isso também é o assédio, é o desrespeito, é a violência, galera. Então, a gente não tem que entender como algo normal. Eu não tenho que me viciar a sofrer. Eu tenho que experimentar as coisas boas da vida e me viciar em realmente ter momentos de prazer. Quem aqui já se sentiu, em algum momento da vida, como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, com a portinhola da gaiola aberta, mas sem conseguir sair? Sabe por quê? Porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar ali. E é o que muitas vezes acontece com as mulheres que são vítimas de assédio, né? Ou de violência doméstica. Por quê? Elas têm tanto medo de experimentar a liberdade que elas acabam ficando presas na gaiola, mesmo com a porta aberta. Quem de nós também já não viveu isso? E é isso que a gente tem que ficar atento, gente. Será que a minha gaiola não está aberta e eu não estou conseguindo sair dessa gaiola? E por que será? Por que será que eu entendo que eu sou merecedor apenas daquele pedacinho? Ou apenas da borda da pizza e não da pizza inteira? Tá? É o olhar, gente, é o olhar para cada um de nós. Tá? Que além da gente saber, entender, quando nós estamos sendo vítimas de alguma coisa, a gente tem que saber o porquê que a gente aceita algo pequeno ou algo que nos deprecia e nos desvaloriza. Não é? Vamos.
esse quiz, eu estou esperando as inscrições, entrem, e aí coloquem lá. Terra Nuts, já entrou? Quem mais? Você, bonita? As duas? Vão responder juntas? Arrasou. Ó, vamos lá então, gente. Câmara do Mon, quem mais? Ó, preciso dos nomes ali, já tem 6 participantes. CRAS. E aí, esse quiz é assim, ó. Quem responder certo e responder primeiro vai fazendo ponto. E depois a gente vê quem ganhou medalha de ouro no quiz. Ó, vamos lá. Safira BPO, Quitéria. Quem mais? Tá faltando. Alex, você entrou? Pronto, gente. Podemos começar? Ó, funciona assim. A hora que der o play ali... Oi? Vai, Vilma. Vai, Vilma. Vai, Olímpia. Alguém mais está entrando? Ó, deixa eu explicando. Funciona assim, gente, enquanto as meninas entram. Vai aparecer a pergunta. Vocês têm um tempo curto para responder. Não precisa esperar eu terminar de ler. Clica e responde, porque quem responder certo em menos tempo é o que vai pontuando, tá bom? Vamos lá? Todo mundo entrou? O BS. Jesus amado, hein? Vocês estão criativos dessa vez. Podemos começar, gente? A Vilma não vai entrar? Vamos lá, pode clicar na setinha. Isso, pode clicar. Ó, ignorar a presença da pessoa dirigindo-se apenas aos demais não é assédio ou é? Se for assédio, é falso. Se não for assédio, é verdadeiro. Falso, é assédio. Vamos ver quem respondeu? Pode? Ó, ninguém fez ponto, gente? Ó, peraí então, vou explicar, vou relembrar, mas eu não posso voltar nessa pergunta. As situações que vão apresentar, que vão aparecer ali, se não for assédio, é verdadeiro, porque não é assédio. Se for assédio, é falso, porque a pergunta está perguntando, gente, eu estou terrível, hein? Está fazendo a seguinte pergunta: não é assédio, tá? Então eu estou afirmando para vocês que ignorar a pessoa não é assédio. Tudo bem? Então vamos para o próximo, pontuar agora. Vamos para o próximo. Dá uma atualizadinha. Ó, vamos lá, gente. Utilizar mecanismos tecnológicos de controle. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Não é assédio. Por quê? Eu estou cuidando do ponto de vocês, por exemplo. Tá? Eu estou controlando a entrada e saída. Diferente, gente, claro que se eu colocar uma campainha que toca toda vez que você pega o celular. Né? Nós não estamos dizendo isso. Vamos ver se alguém fez ponto. Terra Nuts. Qual Terra Nuts, gente? Ah, lá. Tá? E a UBS fez um ponto, porque ela pode ter respondido bem no finalzinho. Vamos para o próximo. Criticar a vida particular da pessoa, se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Ó, 6. Nossa, ainda vocês têm 5 segundos para responder? Falso. Não, quer dizer, é assédio, gente. Por que assédio? Ainda eu dei o exemplo, né? Eu não posso criticar a vida particular, eu não posso depreciar a vida particular da pessoa. Ó, Terra Nuts arrasando. Câmara do Mon deu uma corridinha aqui do lado, ó, e segurou na barra. A Linda, LS Contabilidade, Safira e o BS. Ó, o resto, a outra galera ainda não pontuou. Vamos lá, moçada. Pode passar para o próximo. Realizar exigências profissionais e primar pela qualidade do serviço, se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso.
Quem acertou? Terra Nuts. Arlinda. Olha, Arlinda, apareceu a Arlinda. Cadê a Arlinda? Ali no fundo. Oi, Arlinda. Oi, EPSG, Arlinda. Pode passar. Ó, limitar o número de vezes que a pessoa vai no banheiro. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Falso, porque é um baita de um assédio, né, gente? Ó, não pode, tá? Você tem que pegar a senha, só pode ir no banheiro 4 vezes. Ó, Terra Nuts arrasando. Câmara do Mon, Arlinda, Safira, LSC, CRAS. Outro Terra Nuts, a Quitéria também, ó, Terra Nuts. Muito Terra Nuts aqui, gente. Educação e UBS. Vamos lá, próximo. Evitar a comunicação direta. Eu até dei esse exemplo, hein? Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Vamos lá? É falso porque é um baita de um assédio, né, gente? Eu não quero falar com a Quitéria, eu quero falar com a Arlinda, mas eu mando o recado pela Quitéria para chegar na Arlinda. E a Quitéria e a Arlinda estão uma do lado da outra. Tá, vamos ver. Terra Nuts está arrasando. Qual Terra Nuts que é? É a Juju? Essa é a dupla aqui? Tá, vamos lá, continuando, gente. Mais um. Aumentar o volume de trabalho, gente. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Não é assédio, gente. Lembrando, né? Porque senão tudo agora, se o Alex chegar para a Elô e falar, Elô, eu preciso que você faça tal coisa, a Elô vai falar, ah, Alex, você está me assediando porque isso está escrito lá na agenda. Não. Tá? Lembrando que se a gente tem um argumento, uma cooperação, uma parceria, não é assédio, certo? Ó, a Terra Nuts está arrasando 440 pontos. Pode passar para o próximo. Instigar o controle de um colaborador sobre o outro. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Vamos lá? Falso. Por quê, gente? É um baita de um assédio, tá? Então, fulana, a partir de agora você começa a controlar o Vinícius, tá? E conta tudo para mim que ele faz. Pode mandar o WhatsApp fora do serviço, tá bom? Ou te chama ali no cantinho, na beiradinha, como diz meu pai, para você me contar. Ó, Terra Nuts. Não respondeu ou respondeu e ganhou mais ponto? Não respondeu? Vocês erraram? Ah, entendi. Tá bom. A gente fala baixinho, tá? Para a gente não expor vocês. Tá? A Câmara do Mon 366 e tá aí que tá, gente. Ó, o pessoal tá, mesmo que pegando de ladinho assim, ó, mas tá conseguindo aproximar. Vamos para a próxima, ver se tem próxima. Tem. Gritar com a pessoa. Gente, isso, se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Lembrando que gritar de forma desrespeitosa, tá, gente? Porque senão todo mundo que grita está me assediando. É falso, é assédio. Então, eu não posso gritar de uma maneira desrespeitosa. Vocês são uma camada de incompetente? Mas cabeça de bagre, que nem minha chefe fazia. Gente, olha, eu acho que gerou sofrimento em mim, hein? Porque eu não esqueço dela toda vez que eu faço essa atividade. Ó, ganhou ponto agora em Terra Nuts. Ó, a Câmara do Mon também fez ponto. Quem que está representando a Câmara do Mon? Você, bonita. Ó, Elô tá que tá, hein? Quem que é a Safira? BPO. Não é seu nome, né? Ah, então tá bom. Como que é seu nome? Alessandra, parabéns também, gente. Vamos lá. Arlinda, eu já sei, né? Terra Nuts é aqui a galera. Vamos lá, gente. Clica. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da pessoa, se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Vamos lá? Opinião de vocês? É falso. Gente, eu não posso desconsiderar, eu tenho que respeitar. Por mais que a pessoa esteja trazendo dados que eu não concordo, mas a gente tem que entender que cada um tem uma maneira de enxergar as coisas.
Ó, Terra Nudes deu... Nossa, Terra Nudes, hoje vocês que vão pagar a rodada de pastel para nós, então? Já que vocês estão ganhando? Ó, deixa eu entender. Quem que é o CRAS? Quem que está representando? Como que você chama? Maria, Laís e Gabi. Também está indo muito bem, hein? LSC Contabilidade. Quem que é? Como que você chama? Sandra. Ai, gente, daqui a pouco eu já esqueci todos os nomes, tá? Mas eu vou tentando e vou perguntar todas as vezes, tá bom? Pode passar, Paulinho. Criar condições inaceitáveis de trabalho, intimidando ou hostilizando a pessoa, caso ele não favoreça sexualmente. Se não for assédio sexual, é verdadeiro, e se for, é falso, hein? Ó, gente, eu estou dando todos os spoilers aqui para vocês quase, hein? Ó, vamos lá? É falso, gente. Ó, se você não der uma saidinha comigo... Gente, eu tinha um professor de estatística na faculdade que quem ia de saia tirava 10. Mas eu nunca tive perna bonita, então eu nunca consegui 10, gente. Ó, Terra Nudes arrasando. Vamos ver aqui. Educação. Quem que está aqui? É Sandra, não é? Regina? É. Hã? Nossa, vocês estão vendo, né, gente, que eu sou ruim de nome, tá? Fer, perdão, tá? Fer, vamos lá, então. Terra Nudes, CRAS. Ó, restringir a atuação da pessoa sem motivo aparente, porque ela não concedeu favores sexuais. Se não for assédio sexual, é verdadeiro, e se for assédio sexual, é falso. Vamos lá, vamos lá? Falso é assédio de ordem sexual, sim. Se você não faz o que eu quero, se você não me dá aquilo que eu estou pedindo, você não vai ter benefícios. Terra Nudes, quase 1000 pontos, né? Está lá, né? Sucesso total. E vamos lá, pode passar, Paulinho. Elogiar de maneira não sexual os colegas, tá? Se não for assédio sexual ou moral, é verdadeiro, e se for, é falso. Vamos lá? 2, 1. Verdadeiro, gente, porque aquilo que eu falei para vocês, eu elogiar, olha, sua roupa é bonita, você está elegante, isso é algo feito com respeito. A partir do momento que eu desrespeito você, eu estou tendo uma entonação equivocada. Ó, 912 pontos, 844, 818, 721, 698, 666, Quitéria, 482, Terra Nudes, 471, CRAS, 383, Educação 319. Vocês estão que estão, hein? Parabéns. Vamos passar, ver se tem mais uma? Tem. Criar circunstância ofensiva ou abusiva, apenas porque a pessoa não lhe concedeu favores sexuais. Se não for assédio sexual, é verdadeiro, e se for assédio sexual, é falso. Falso. Acertaram, gente? Ó, Terra Nudes fez 1000 pontos, hein? Será que vai ganhar a medalhinha de ouro ali? Ó, daí vocês vão ali perto para a gente tirar uma foto, tá? Claro? Câmara do Mon também, né, Heloísa? Está indo muito bem. Pode passar. Chantagear a pessoa em busca de favores sexuais. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. É assédio sexual também, gente. Lembrando que eu consigo tentar ganhar favores, tá? Geralmente é muito focado a questão sexual. Terra Nudes, vocês erraram? Subiu 90 pontos, né? Tá certo. Eu falando até baixinho aqui para não expor as meninas. Parabéns, gente, vocês estão indo muito bem. Estamos acabando, tá? Essa parte. Pode passar, Paulinho. Paquerar ou flertar, desde que fora do ambiente de trabalho. Se não for assédio, é verdadeiro, e se for assédio, é falso. Não é assédio, gente, porque, afinal de contas, a gente tem vida pessoal, né? E pode ser que eu ache aquele meu colega de trabalho, aquela minha colega de trabalho, bonita e interessante. E se é solteiro, e, de repente, troca um olhar comigo, quantos e quantos casamentos já não aconteceu no ambiente de trabalho, né, gente? Vamos lá, Terra Nudes, Câmara do Mon, está quase lá. Safira, se eu sou a Câmara do Mon e a Safira BPO, eu dou uma torcidinha para os primeiros ali errarem, para a gente só passar. Vamos passar? Manter contato físico sem a anuência, sem a permissão da pessoa. Se não for assédio,
é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Lembrando que o tempo ajuda também, tá, gente? Quem responde mais rápido ganha mais ponto. Não estou querendo instigar a competitividade, né? Vamos, gente, vamos. É falso, gente. É assédio de ordem sexual também. Tá? Terra Nudes aí arrasando. Elô, você está encostando nas meninas, hein? Sucesso total. Cadê? A Safira BPO também. A Linda também. Olha, vocês estão muito de parabéns. Né? Não terminei ainda, calma. Mas, assim, o quanto vocês conseguem, sim, a gente consegue perceber e reconhecer através dos exemplos. E não adianta só saber, a gente tem que colocar em prática, tá? Pode passar. Oferecer vantagens em troca de favores sexuais, gente. Se não for assédio, é verdadeiro. Se for assédio, é falso. Está acabando o tempo. Olha lá. Lembrando, quanto mais rápido, mais pontos vocês fazem, hein? É falso. É assédio, gente. Tá? Mesmo que seja só um favorzinho, mas é assédio. Ai, quebra aquele galho para mim, depois eu te dou um negocinho. É assédio. Tá? Terra Nudes, ó. Elô, você está quase passando a perna nas meninas, hein? Vamos lá, vamos continuar. Prometer tratamento diferenciado à pessoa em troca de favores sexuais. Se for assédio, é falso. Se não for assédio, é verdadeiro. É assédio, né, gente? É um dos assédios tão feios, né, gente? Ó, é aquilo que eu falei para vocês. Quebra essa para mim que eu dou um jeitinho para você. Terra Nudes e Câmara estão ali, ó, páreo a páreo, né? E vamos continuar. Cadê o UBS? Não está mais respondendo? Ô, Alex, é você, o UBS? Só respondi um. E aí, você precisou trabalhar, né, amor? Oh, então, vamos lá. Tudo bem. A gente respeita. Formular convites impertinentes à pessoa. O que é um convite impertinente, gente? É algo que desrespeite a sua relação, né? Vou convidar você para ir sábado à noite na minha casa, ou vir na empresa fazer um trabalhinho extra, só eu e você. Isso é um convite impertinente, não é? É falso, gente. É assédio, sim. Tá? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, vamos lá ver? Quem fez? Terra Nudes com 1.583 pontos, Câmara Dumont, 1.519 pontos, e Safira BPO, 1.475 pontos. Vamos agora falar, tudo bem até aqui? Ficou claro para vocês o assédio moral, o assédio sexual? Agora eu vou conceituar a discriminação para que a gente possa ir finalizando a nossa palestra, tá bom? Gente, o que é discriminação? Quem é que nunca sofreu discriminação por ter uma característica diferente dos outros? Vamos ler? Vamos conceituar. Alguém quer ler para mim? Alguém quer interagir comigo, fazer a leitura? Quer, Jéssica? Tó. A Jéssica vai ler, tá, gente? Pra gente. Lê, Jéssica. Segregação, ação de segregar alguém, tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial por motivos de diferenças sexuais, raciais, religiosas, ato de tratar de forma injusta, discriminação racial, discernimento, capacidade de distinguir ou estabelecer diferenças. Muito bem, muito obrigada, Jéssica. Gente, quando a gente fala em segregar, a gente está falando em repartir, em separar. Tá? Existem algumas situações onde é necessário a segregação, mas não a discriminação e nem a exclusão. Tá? É muito importante que a gente precise entender que, como eu já falei desde o começo para vocês, tá? O meu não é o correto. Porque não existe uma lei dizendo que, porque eu tenho uma cor de pele diferente da sua, eu sou melhor que você. Ou eu sou coreano ou não, eu sou melhor que você. Gênero discrimina tanto homem, racial,
tanto cor de pele, ascendência, origem nacional ou etnia. Religioso em função da religião, né, gente? Quantas e quantas pessoas também são preconceituosas porque a minha religião é boa. Gente, cada coisa vai ser boa para uma pessoa, e a gente tem que entender isso. Tá? A água com gás, para mim, é uma delícia. Para a Elô, a Coca-Cola é uma delícia, não é? Então, assim, a gente tem que entender que não existe o melhor ou o pior, existem as diferenças, tá? Aí, estético, discriminação em relação à aparência física, tá? E que antigamente era muito mais comum, hoje a gente vê todos os outros muito mais escancarados, né, gente? Orientação sexual e portadores de deficiência. Alguém que possui alguma deficiência? Gente, alguém aqui trabalha com pessoas que são portadoras, eu não sei nem se é esse termo correto de falar, de deficiência? Vocês já viram o quanto as pessoas acabam olhando com dó, né? Como se fossem pessoas que se restringissem apenas àquela característica? Ai, judiação, vamos favorecer. Às vezes a pessoa não quer ser favorecida, ela quer ter a oportunidade também. Tá? Então, a gente tem que se policiar também, gente, o quanto nós, sem perceber, também nos colocamos o outro em situação de discriminação. Tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre rótulos para vocês. Rótulos são situações onde a gente diminui a pessoa a apenas uma característica. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já, por algum motivo qualquer, se sentiu extremamente excluído por conta de alguma característica? Várias pessoas. Eu estou vendo aqui só as cabecinhas assim, né? São os rótulos, gente. As pessoas nos rotulam a partir daquilo que elas leem sobre a gente. Tá? Claro que é muito importante eu sempre olhar para dentro de mim e pensar, olha, quando eu chego em algum lugar, como que eu me comporto? Eu fecho a cara, ou eu tento ser uma pessoa acessível, uma pessoa agradável? Tá? Ou eu sou aquela pessoa que estou sempre de mal com a vida? Tá? Não que isso justifique rótulos, tá, gente? Mas tá, a nossa conduta ela precisa sempre estar de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é um processo de autoconhecimento. Independente de eu saber conceituar, como que eu vou conseguir sair dessas situações, gente? Conhecendo os meus limites e conhecendo o porquê eu me coloco em situações de dependência emocionais, financeiras. O que eu posso fazer para mudar? Depende só de mim? Depende de uma situação como um todo? Tá? É o olhar para dentro de si e, sim, ter uma crítica. São consequências, gente, de assédio e discriminação. Doenças psicossomáticas, comportamentos desajustados, tá? Questões psicopatológicas como ansiedade, insegurança, fobia, pânico, insônia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui tem ansiedade? Quem aqui tem angústia? Como que a gente diferencia uma da outra? Vou dar uma dica. Para eu saber se eu estou ansiosa ou se eu estou angustiado. A ansiedade, ela é excesso de futuro. Então, parece que eu tenho muito ar. Sabe aquela coisa que eu estou falando e que eu estou atropelando? Isso é ansiedade. A angústia é o excesso de passado. Então, parece que me falta ar. Sabe quando a gente fala, parece que o ar nem vem? Isso é angústia. Claro que é assim, eu estou correndo, que eu estou atrasado, estou angustiada, estou ansiosa. Não, gente, não é assim, né? A gente tem que observar, eu estou aqui parada. E eu gosto muito de fazer esse exercício comigo. Eu falo, nossa, por que será que eu estou angustiada hoje? Porque eu vou puxando o ar devagar e eu observo que alguma coisa está apertando o meu peito. É angústia. E é legal a gente reconhecer quem somos nós, né? O que será que foi o disparador daquela angústia? Tá? Ou o que foi o disparador daquela ansiedade? Para que a gente tente dominar aquilo que nos desajusta. Lembrando que a ansiedade, gente, é normal e motivacional. O que não pode é excesso, para tudo na vida. Tudo que é excesso não é saudável, tá? Então, assim, trabalhar demais, comer demais, dormir demais, gastar demais,
não é saudável. Está demonstrando alguma ausência. Tá? Então, eu estou acabando compensando num outro lado da minha vida. Tudo bem? Podemos continuar. Esse quadro está disponível nos slides, tá? Que a Elô pode compartilhar com vocês. Gente, a empresa, quando ela tem esse cenário de assédio, diminui a produtividade, alta rotatividade de colaborador. Por que será que aquela empresa, mas ela paga bem, mas não para funcionário? Por que será, né, gente? O que será que acontece, né, debaixo nos bastidores? Tá? Passivos trabalhistas, multas, aumento de afastamento, ambiente hostil de trabalho. Sabe que parece quando você chega para falar com alguém, a pessoa já está armada? O que será, né? Pode ser que nem seja do trabalho, mas seja da vida dela. Então, às vezes, ela agride porque ela está se sentindo agredida. Não é? Na escola, a criança representa muito, né, gente? O pessoal que aqui da escola pode confirmar isso para mim. Muitas vezes, a criança, quando ela começa a ter uma mudança de comportamento, a gente tem que ficar atento, porque é algum indício de que está havendo algum sofrimento. Estou dizendo sofrimento físico, nada disso. Às vezes os pais estão se separando, às vezes nasceu um irmãozinho. Então, a criança ela vai mostrar para a gente que alguma coisa não está legal, principalmente na escola, quando ela muda o comportamento dela. Para a sociedade, gente, prejuízo nas relações familiares, aumento do desemprego, custos para tratamentos, né? Despesas para previdência e custos com indenização. Então, vocês estão vendo que assédio e discriminação gera muito prejuízo emocional, social, financeiro. Tá? Só que, eu não sou mais uma que quero dar prejuízo para a sociedade. Para, gente. Eu não sou mais uma que quero estar ali daqui a pouco na fila do psiquiatra porque eu não durmo mais. Ou porque eu tenho tanto medo, que se toca uma campainha, meu coração já acelera. O que será? O que eu vou escolher? Né? Como que eu posso conduzir? E o que a vítima pode fazer, gente? Isso que a gente tem que entender. Porque eu estou aqui falando conceito, o que é o que não é, mas tá. Eu sou vítima, eu preciso tomar uma atitude. Ponto. Vamos entender aqui. Reunir provas contra o assediador, anotar o horário, anotar a situação. Se você conseguir testemunhas, só que aí a gente entra num mérito, né? As pessoas têm medo, né, gente, de testemunhar a nosso favor, porque eles têm medo de retaliação. Buscar orientação psicológica, de como se comportar. Gente, peça ajuda. Busque um psicólogo. Hoje, depois da pandemia, o número de atendimentos online aumentou muito. Então, a gente consegue, sim, ter acesso a um psicólogo, às vezes com preço acessível, online. Eu preciso reconhecer que eu não dou conta sozinha. Tá? Avaliar a possibilidade de ingressar com ação. Caso não tenha sucesso na denúncia, eu posso procurar o sindicato e pedir ajuda, tá, gente? Comunicar a situação ao setor responsável e buscar ajuda daqueles que testemunharam. Tá? Mas você sabia que gravar não é prova? Sim, pode ser, são provas questionáveis, né? Porque hoje tem como mexer em tudo, né, gente? Mas o quanto mais eu conseguir juntar de provas, eu anotar o horário, eu anotar o que aconteceu, tá? Eu buscar, de repente, uma terapia para ter um laudo, uma avaliação de como está a minha saúde mental hoje, vai me ajudar. Não, a gente não pode ter medo. Carol, é muito fácil você falar isso. Eu sei que é fácil falar, mas eu sei também o quanto as dores nos paralisam. Eu sei também o quanto as minhas escolhas fazem com que eu tenha a minha conduta hoje. E a minha luta comigo, contra os meus fantasmas, contra aquelas culpas que a gente enfia na nossa cabeça, que não são nossas, elas fazem com que eu tenha determinados comportamentos. E eu sei o quanto isso é escravizante. Então, nós, seres humanos, que vivemos em uma sociedade inseridos com pessoas que são diferentes e têm concepções diferentes das nossas, precisamos, sim, nos fortalecer. Meninos, meninas, tá? Qualquer pessoa, não estou legal, vou buscar ajuda, não daquela pessoa que, ao contar o problema, vai rebater com o dela. Vocês já viveram isso? Não tem aquela competição de desgraça?
Nossa, eu queria te contar o que eu estou sentindo, Alex. Né? Eu estou meio triste. Ai, mas é porque você não viu na minha casa, Carol. Não tem isso, gente. Ou só lá em Araras. É terrível, não é? Aí a pessoa compete, aí a gente fala, meu, não é nada, né? É sim, é sim. Então, por isso que a gente tem que saber quem procurar e quem conversar, tá, gente? Porque senão a gente vai disputar desgraça, né? O que os colegas podem fazer? Ajudar, disponibilizar-se como testemunha. Ó, como prevenir, gente? Existem diversas formas de prevenir, mas a principal delas... Ô, Jesus! Tá? Isso aqui eu já vou fazer a pergunta para vocês para a gente poder finalizar. A principal maneira de prevenir é reconhecer o ambiente que eu estou. Tá? Reconhecer o tipo de relação que existe no ambiente que eu estou. No ambiente familiar, no ambiente profissional. Tá? Eu preciso daquele trabalho, daquele dinheiro para sustentar minha casa. Ok, é o único lugar que você pode trabalhar na vida? Não, eu não tenho forças, eu não consigo. Pede ajuda. Busque o sindicato. O sindicato pode nos dar um respaldo muito grande. Carol, você é sindicalista? Não, não sou. Tá? Não sou sindicalista, não sou de partido político nenhum. Eu sou um ser humano que quero contribuir com o meu conhecimento para que as pessoas fiquem bem. Tá? E isso é fundamental. Então, eu tenho que reconhecer o ambiente que eu estou entrando, observar. Tá? Muitas vezes, gente, falar um pouco menos. Uma outra dica para a gente conhecer as pessoas. Tá? Vem aqui. Dá a mão para mim. 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 Cada um tem um jeito de dar a mão, não tem? Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que têm a mão mais firme. Isso demonstra muito de cada um de nós. Cumprimente olhando nos olhos, porque você passa segurança daquilo que você está fazendo. E não estou dizendo que quem dá a mão fraca ou forte é mais forte ou mais fraco. Não. Estou dizendo que cada um tem uma concepção. E cada um tem uma maneira de se portar frente ao outro. Tem gente que é mais insegura e tem gente que é mais descarado. Eu sou da turma das descaradas, não tenho vergonha para nada. Se mandar eu cantar aqui, eu vou cantar, mesmo sem saber. Tem gente que tem vergonha, gente. Né, Elô? A gente não pode trabalhar junto, né, Elô? Ainda bem que eu estou lá em Araras e a Elô está aqui em Dumont. Alex, ó, pede transferência ali, ó, de Araras para Dumont, você vai ver esse negócio ferver. Tá? Então, assim, isto faz parte do nosso temperamento, de quem é cada um. Tá? Reconhecer. Quando você vai dar um aperto de mão, olhe nos olhos da pessoa. Sinta a pessoa. E é um exercício também para você se sentir. Será que eu estou mais tímida? Será que eu estou mais confiante? Tá? É um processo do autoconhecimento, gente. E aí, só para a gente testar, para a gente poder indo aqui para os nossos finalmente. Pergunto-lhes, como que eu vou saber se a situação que eu estou vivendo ela é um assédio? Tá? Perguntem, o comportamento é importuno ou ofensivo? Avaliem, sejam criteriosos e, assim, cuidado com a régua moral. Tá? Ah, eu acho que é. Mas será que é? Tá? O comportamento é considerado inaceitável pelos padrões éticos e de conduta? Eu estou sentada aqui do lado do meu gestor, ele está pondo a mão por baixo da mesa na minha perna. Isso é legal? Isso é aceitável? Acho que não. O comportamento denegriu, rebaixou ou causou humilhações ou vergonha? O comportamento é prejudicial à saúde ou ao ambiente de trabalho? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, é assédio. Como eu vou buscar ajuda? Já falei para vocês. Tentem reunir provas, tá? Tentem buscar testemunhos, peçam auxílio, geralmente para um profissional da saúde mental, para que ele te oriente a melhor maneira de conduzir até você realmente conseguir fazer uma denúncia. E caso a denúncia não aconteça, porque você não teve forças ou porque você não teve documentação, passe a pensar em buscar outras oportunidades de trabalho. Ou repensar
a sua escolha de casamento, a sua escolha dentro de casa. Não é que eu estou instigando divórcio, não, gente, não é nada disso. Mas eu estou instigando o cuidado, a diminuição do feminicídio, a diminuição das doenças mentais por conta do assédio recebido pelo outro. O outro é doente, quer me adoecer junto, gente? Não dá, né? Assédio e discriminação, galera, é crime. A gente tem que ter força, a gente tem que se empoderar. Ai, Carol, você é muito militante. Não sou. Realista. Olho para mim. Quem sou eu? Alguém, não sei se vocês já viram um Reels que tem o menininho passando, né, 2003, vindo, pequenininho, e como se fosse ele adulto. E um dando um conselho, o grande dando um conselho para o pequeno. Se coloquem nessa situação. Como que você, criança, se analisaria hoje? Você teria orgulho do que você se tornou? Se não, o que eu posso fazer para mudar? Porque a gente consegue mudar, gente, até o minuto antes da morte, ou não? Tá? Eu nasci assim, eu morri assim, eu serei sempre assim, Gabriela? Não. Não é a síndrome da Gabriela, né? É a síndrome de quem sou eu e o que eu posso fazer para eu estar bem comigo. Busque todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, você seja também uma alma humana. Quem diz isso é Carl Jung. E é assim que eu finalizo a minha palestra de hoje, agradecendo imensamente a participação de vocês, imensamente a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar meu conhecimento, e espero de verdade que eu tenha tocado em qualquer ponto no coração de vocês. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.